A chave para entender o sucesso biológico e, claro, a enorme ameaça patogênica da acantamoeba está numa característica muito específica, a sua extrema plasticidade fenotípica. Pensa nisso como uma capacidade evolutiva assustadora de alternar entre uma forma invasiva, que é altamente ativa, e uma forma dormente, que é quase indestrutível. Para compreender como exatamente esse micro-organismo domina desde um simples ecossistema aquático até o delicado tecido da córnea humana, precisamos mergulhar direto na arquitetura celular dele. Vamos analisar primeiro a morfologia dinâmica do trofozoito. O estágio vegetativo, o famoso trofozoito, é a máquina em pleno funcionamento. É um motor metabolicamente ativo onde o organismo se alimenta, se multiplica e invade os tecidos. Falando de tamanho, estamos lidando com algo entre 15 a 45 micrômetros. E o interessante é que ele exibe uma conformação altamente pleomórfica. Mas o que isso significa na prática? Significa que a forma dele é totalmente fluida e adaptável, mudando o tempo todo. Bem no centro dessa estrutura, temos um núcleo com um nucleolo muito grande e proeminente. Isso não é à toa, tá? Esse tamanho todo indica uma intensa síntese de ribossomos, que são fundamentais para sustentar o metabolismo altíssimo que essa fase exige. Seguindo adiante, os acantópodes e a complexa adesão molecular. A assinatura visual inconfundível desse gênero mora nas extensões celulares que ficam na periferia da célula. A membrana está continuamente emitindo projeções muito finas, pontiagudas e hialinas, com aspecto meio translúcido. Isso tudo é impulsionado por uma polimerização rápida e muito direcional de filamentos de actina logo ali embaixo da membrana. A actina age como uma espécie de andaime microscópico que se monta e se desmonta em frações de segundo, literalmente empurrando a célula para frente de um jeito bem agressivo. E essas projeções recebem o nome de acantópodes. O ponto crucial aqui é entender que eles não são só perninhas para a locomoção ameboide. Na verdade, eles são ferramentas biológicas primárias para sentir o ambiente. Eles funcionam como biosensores táteis de alta precisão que procuram alimento ou tecidos de um hospedeiro suscetível, além de servirem como os principais pontos de ancoragem mecânica. E aqui entra uma lógica de causa e efeito que é espetacular e bastante letal. A ancoragem das chamadas proteínas ligantes de manose, ou MBPs, que ficam nesses acantópodes diretamente às glicoproteínas da célula do hospedeiro, é o gatilho exato para a destruição do tecido. Assim que rola esse contato físico, que é quase indissociável, a ameba recebe um sinal químico interno. O resultado direto disso, ela começa a secretar proteases degradantes, especificamente serinoproteases e metaloproteinases. Essas enzimas são como verdadeiras tesouras moleculares. Elas dissolvem, por exemplo, as fibras de colágeno de um olho humano. O contato físico dita imediatamente a agressão bioquímica. Nossa próxima parada é o citoesqueleto e o trato digestivo do organismo. Abaixo daquela membrana armada, a maquinaria interna é totalmente otimizada para capturar e processar nutrientes. O citoesqueleto formado por actina e miosina fornece a força mecânica bruta que estruturas chamadas amebostomas precisam para engolfar fisicamente as presas. Pense nos amebostomas como bocas microscópicas que arrastam bactérias, algas e até células do hospedeiro para dentro de vacúolos digestivos. Com o suporte de inúmeras mitocôndrias gerando energia sem parar e ribossomos produzindo mais enzimas, o trofozoito opera como uma entidade engolidora implacável. Agora, vamos analisar o que acontece no momento da transição fisiológica de encistamento. A vulnerabilidade biológica daquela forma ativa, o trofozoito, é bem grande. Então, quando o microambiente externo muda de favorável para hostil, gatilhos de estresse muito específicos ativam uma defesa radical. Estamos falando de variações extremas de temperatura, quedas ou picos severos de pH, um estresse osmótico que ameaça explodir ou secar a célula e, claro, a inanição pela falta de nutrientes. Esses fatores forçam o organismo a paralisar completamente a locomoção e a sintetizar o mais rápido possível um muro de contenção. Essa transição literalmente encolhe o micro-organismo para uma forma esférica ou elipsoide, diminuindo o tamanho para algo entre 15 a 30 micrômetros. Ocorre uma reconfiguração completa do seu propósito biológico. A invasão acaba, o metabolismo suspende quase a zero e o foco vira puramente a sobrevivência extrema. A fluidez da célula dá lugar a uma rigidez absoluta. O trofozoito acaba de se transformar em um cisto. Vamos examinar agora a arquitetura dessa parede cística. O resultado do encistamento é a criação de uma fortaleza de múltiplas camadas. A parede do cisto é dividida basicamente em duas grandes partes.
Existe um ectocisto externo que quase sempre tem um aspecto todo rugoso e enrugado, e um endocisto interno, que é mais espesso e costuma assumir umas variações geométricas impressionantes, formando polígonos ou até formas de estrelas. A verdadeira genialidade química e o que explica a indestrutibilidade desse cisto está na composição dessas camadas. O ectocisto externo é uma matriz rica em lipídios e proteínas. Isso cria um escudo hidrofóbico formidável que repele ameaças químicas mortais como o cloro usado no tratamento de água e até potentes antimicrobianos. Já o endocisto interno tem uma alta concentração de celulose. Isso mesmo, celulose é algo muito raro em protozoários. É a celulose que garante a integridade mecânica monumental, que permite a essa célula suportar pressões físicas esmagadoras e sobreviver a décadas de dessecação sem sofrer um arranhão. Chegamos então aos óstilos e ao sistema de monitoramento ambiental. Apesar de estar completamente lacrado nessa armadura, o cisto não é um sarcófago inerte. Ele continua biologicamente atento ao que acontece lá fora através de estruturas chamadas ostilos. Eles são poros finamente operculados na parede do cisto que operam como verdadeiras sentinelas biológicas. Esses poros monitoram o ambiente e, quando percebem que o pH, a temperatura ou os nutrientes melhoraram o suficiente, eles enviam um sinal interno. Assim que o sinal verde é dado, a barreira se rompe e o processo de desencistamento ocorre, liberando o trofozoito ativo de volta à caça. A correlação exata entre a estrutura molecular da acanthomeba e os seus mecanismos de ataque mostra um domínio evolutivo absoluto. É a forma ditando implacavelmente a função celular. A transição perfeita entre aquela agressividade fluida, toda movida à actina, e a dormência impenetrável estruturada em celulose levanta a questão definitiva de toda essa análise. Como essa arquitetura celular consegue ser, de forma tão eficiente, uma arma letal para a invasão de tecidos e, ao mesmo tempo, o escudo biológico mais resistente contra a extinção nos ambientes mais agressivos possíveis? É uma dualidade que desafia completamente o que nós entendemos sobre resiliência na natureza.